Capítulo 4 das licenças. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 116. Conceder-se-á ao servidor licença. Inciso 1. Por motivo de doença em pessoa da família. 2. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 3. Para o serviço militar. 4. Para atividade política. 5. Prêmio por assiduidade. 6. Para tratar de interesse particular. 7. Para desempenho de mandato classista. 8. Para participar de cursos de especialização ou aperfeiçoamento. 9. Vetado. 10. Licença para tratamento de saúde. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1 será precedida de exame por médico ou junta médica oficial. Segundo, o servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por um período superior a 24 meses, salvo nos casos do inciso 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Parágrafo 3º. É vedado o exercício da atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1 deste artigo. Quarto, a licença prevista no inciso 10 deste artigo será concedida a pedido ou de ofício até o 15º dia, em caráter improrrogável, sem prejuízo da remuneração, na forma que dispuser o regulamento, e a partir do 16º dia será concedida nos termos da Lei Complementar nº 432, de 3 de março de 2008, com pagamento sob a responsabilidade exclusiva do IPERON, sem ônus para o Estado. Artigo 117. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Artigo 118. O servidor deverá aguardar em exercício a concessão de licença, salvo doença comprovada que o impeça de comparecer ao serviço, hipótese em que o prazo de licença começará a correr a partir do impedimento. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 119. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o 2º grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Segundo, a licença será concedida sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo até 90 dias, podendo ser prorrogada por até 90 dias, mediante parecer da junta médica e excedendo estes prazos sem remuneração. Terceiro, sendo os membros da família servidores públicos regidos por este estatuto, a licença será concedida, no mesmo período, a apenas um deles. Quarto, a licença pode ser concedida para parte da jornada normal de trabalho a pedido do servidor ou a critério da junta médica oficial. Quinto, a licença fica automaticamente cancelada com a cassação do fato originador, levando-se à conta de falta as ausências desde 8 dias após a cessação de sua causa, até o dia útil anterior à apresentação do servidor ao serviço. Seção 3. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Artigo 120. O servidor terá direito à licença para acompanhar o cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro estado da federação para o exercício ou para o exercício eletivo. Parágrafo 1º. A licença será sem remuneração, salvo se existir no novo local da residência unidade pública estadual onde possa o servidor exercer as atividades do cargo em que estiver enquadrado. Segundo, a licença será concedida mediante pedido e poderá ser renovada de 2 em 2 anos. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 121. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo 1º. A licença será concedida mediante a apresentação do documento oficial que comprove a incorporação. Segundo, concluído o serviço militar, o servidor terá 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 5. Da licença para a atividade política. Artigo 122. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura
perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 15º dia seguinte ao do pleito. Segundo, a partir do registro da candidatura e até o 15º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em efetivo exercício estivesse, com a remuneração de que trata o artigo 65. Seção 6. Da licença-prêmio por assiduidade. Artigo 123. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício prestado ao Estado de Rondônia, o servidor fará jus a 3 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração integral do cargo e função que exercia. Parágrafo 1º. Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer serão convertidos em pecúnia e revertidos em favor de seus beneficiários da pensão. Segundo, os períodos de licença-prêmio por assiduidade já adquiridos e não gozados pelo servidor público do Estado, que ao serem requeridos e forem negados pelo órgão competente por necessidade do serviço, fica assegurado ao requerente o direito de optar pelo recebimento em pecúnia à licença que fez jus, devendo a respectiva importância ser incluída no primeiro pagamento mensal subsequente ao indeferimento do pedido. Parágrafo 3º revogado. Parágrafo 4º. Sempre que o servidor na ativa completar 2 ou mais períodos de licença-prêmios não gozados, poderá optar pela conversão de um dos períodos em pecúnia. Igualmente, em caso de falecimento, os beneficiários receberão em pecúnia tantos quantos períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados em vida. Benefício este segurado aos servidores quando ingressarem na inatividade, observada sempre a disponibilidade orçamentária e financeira de cada unidade. Quinto, quando o servidor tiver adquirido apenas um período de licença-prêmio por assiduidade e por motivo de interesse da administração, demonstrando através de despacho fundamento do seu chefe imediato a imprescindibilidade daquele para a continuidade dos serviços que lhe são afetos, também poderá optar em pecúnia, o benefício daí decorrente, observada sempre pelo administrador a disponibilidade orçamentária e financeira do órgão de lotação do servidor. Artigo 124. Em caso de acumulação legal de cargo, a licença será concedida em relação a cada um. Parágrafo único. Será independente o cômputo do quinquênio em relação a cada um dos casos. Artigo 125. Não se concederá licença-prêmio por assiduidade ao servidor que, no período aquisitivo, inciso 1, sofrer penalidade disciplinar de suspensão, 2, afastar-se do cargo em virtude de, alínea A, licença por motivo de doença em pessoa da família sem remuneração, B, licença para tratar de interesses particulares, C, condenação e pena privativa de liberdade por sentença definitiva, D. Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 1 mês para cada falta. Artigo 126. O número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio por assiduidade não poderá ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. Artigo 127, revogado. Seção 7. Da licença para tratar de interesse particular. Artigo 128. O servidor pode obter licença sem vencimento para tratar de interesse particular. Parágrafo 1º. A licença de que trata o caput deste artigo terá duração de 3 anos consecutivos, prorrogável por igual período, vedada a sua interrupção, respeitado o interesse da administração. Segundo, o servidor que requerer a licença sem remuneração deverá permanecer em exercício até a data da publicação do ato. Terceiro, o disposto nesta seção não se aplica ao servidor em estágio probatório. Quarto, o servidor licenciado para tratar de interesse particular não poderá, no âmbito da administração pública direta, autarquia e fundação dos poderes estaduais e municipais, ser contratado temporariamente, a qualquer título. Quinto, o servidor não poderá ser demitido no período de 1 ano após o cumprimento da licença sem remuneração. Sexto, quando estiver em gozo de licença extraordinária incentivada,
o servidor não será demitido. Artigo 129. O servidor poderá desistir da licença a qualquer tempo. Parágrafo único. Fica caracterizado o abandono de cargo pelo servidor que não retornar ao serviço 30 dias após o término da licença. Artigo 130. Em caso de interesse público comprovado, a licença poderá ser interrompida, devendo o servidor ser notificado do fato. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o servidor deverá apresentar-se no serviço no prazo de 15 dias, a partir da notificação, findos os quais a sua ausência será computada como falta. Seção 8. Da licença para desempenho de mandato classista. Artigo 131. É assegurado a servidor estadual e a servidor da União, à disposição do Estado, o direito à licença para desempenho de mandato em entidade classista legalmente instituída. Parágrafo 1º. Os servidores eleitos para dirigentes sindicais serão colocados à disposição do seu sindicato, com ônus para o seu órgão de origem na forma estabelecida no parágrafo 4º, artigo 20 da Constituição Estadual. Parágrafo 2º. A licença tem duração igual à do mandato, podendo ser renovada em caso de reeleição. Terceiro, ao servidor licenciado são assegurados todos os direitos do cargo efetivo como se exercendo o estivesse. Quarto, somente poderão ser licenciados servidores eleitos para o cargo de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 4 membros por entidade. Seção 9. Da licença para frequentar aperfeiçoamento e qualificação profissional. Artigo 132. O servidor estável poderá afastar-se do órgão ou entidade em que tenha exercício ou ausentar-se do Estado para estudo ou missão oficial, mediante autorização do chefe de cada poder. Parágrafo 1º. A concessão da licença para frequentar cursos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento profissional poderá ser de carga horária integral ou parcial, de acordo com a solicitação do servidor interessado ou por definição da comissão de avaliação de cada órgão da administração. Parágrafo 2º. A licença será concedida desde que, inciso 1, o curso de graduação, pós-graduação ou aperfeiçoamento profissional for compatível com a formação e ou com as funções exercidas pelo servidor e de interesse do Estado de Rondônia. 2. O servidor esteja no exercício da função por no mínimo 3 anos. 3. Haja efetivo suficiente para a função do requerente no desempenho normal das suas atividades no órgão em que esteja lotado. 4. Haja necessidade, de acordo com o funcionamento do curso quando ofertado, somente em horário regular e integral. 5. Não exista a oferta do curso em horário diverso. 6. Seja validado pela comissão de avaliação. 7. Tenha o servidor cumprido o prazo de retorno e compromisso referente a afastamento anterior. 8. Não esteja respondendo processo civil, criminal e ou administrativo disciplinar devidamente comprovado. E 9. Não tenha sofrido penalidade disciplinar de repreensão e suspensão nos últimos 2 anos. Parágrafo 3º. A licença para frequentar cursos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento profissional de natureza integral será concedida no período de, inciso 1, até 24 meses para frequentar curso de mestrado, 2. Até 48 meses para frequentar curso de doutorado, 3. Até 12 meses para pós-doutorado, e 4. Até 6 meses para intercâmbio e para estágio profissional. Parágrafo 4º. Ao servidor autorizado a frequentar curso de graduação, pós-graduação ou aperfeiçoamento com ônus, é assegurada a remuneração integral do cargo efetivo, ficando obrigado a remeter mensalmente o comprovante de frequência do referido curso ao órgão de lotação. 5º. A ausência de frequência implicará a suspensão automática da licença e da remuneração do servidor, devendo retornar ao serviço no prazo de 30 dias. 6º, findo o estudo, somente após decorrido período igual ao do afastamento será permitido novo afastamento. Parágrafo 7º. Quando da concessão da licença de que trata este artigo, o servidor assinará termo de compromisso constante no anexo único desta lei complementar. Parágrafo 8º. Para avaliar a pertinência e o interesse do Estado sobre a área dos cursos de aperfeiçoamento ou de projeto de pesquisa, é necessário que seja realizada análise, preferencialmente por profissionais da área afim, do órgão custeador da licença remunerada, com titulação do mesmo nível ou superior, os quais elaborarão parecer técnico que será enviado à comissão de avaliação
conforme o disposto no caput do artigo 132-B. Nono, concedida a licença a requerimento do servidor, o Estado poderá arcar com o pagamento de curso de graduação, pós-graduação ou aperfeiçoamento profissional. Artigo 132-A. O Poder Executivo fomentará o intercâmbio para pesquisa e qualificação profissional com instituições conveniadas. Artigo 132-B. A comissão de avaliação será integrada por, no mínimo, 3 membros, sendo servidores estáveis, nomeados por meio de ato ao titular da pasta, com atribuição de analisar os requerimentos e deliberar sobre a concessão, bem como as solicitações de prorrogação da licença tratada no artigo anterior. Parágrafo 1º. A licença para frequentar cursos de graduação será restrita àqueles não oferecidos pelas instituições de ensino superior existentes no Estado. Segundo, a prorrogação do afastamento por prazo que ultrapasse os limites estabelecidos no artigo anterior ocorrerá excepcionalmente mediante o atendimento dos seguintes requisitos. Inciso 1. Justificativa da instituição ministrante da ação de qualificação, a qual obrigatoriamente será analisada e julgada pela comissão de avaliação. 2. Solicitação da prorrogação com antecedência mínima de 60 dias. E 3. Homologação da solicitação e da justificativa pela comissão de avaliação, que considerará também, na análise dos pedidos, todos os relatórios de desempenho acadêmico apresentados durante o período autorizado anteriormente. Terceiro, competirá à comissão de avaliação de cada órgão da administração receber os respectivos requerimentos da licença, analisar, deliberar e enviá-los à Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas, SEGEP, que homologará e expedirá ato específico para a aquiescência e posterior assinatura do chefe do Poder Executivo. Quarto, caberá à Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas, SEGEP, cientificar a unidade organizacional de origem do requerente, bem como promover as anotações que se façam necessárias na ficha funcional do servidor. Quinto, serão responsáveis solidários pela eventual despesa extraordinária aqueles que não observarem os critérios estabelecidos para a concessão da licença e sua prorrogação, em detrimento do interesse público. Artigo 133. Concluída a licença de que trata o artigo anterior, inciso 1. Ao servidor beneficiado não será concedida a exoneração ou licença para interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese do de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento ao Tesouro Estadual. E 2. O servidor licenciado obriga-se a prestar serviço no órgão de lotação quando de seu retorno, por um período mínimo igual ao do afastamento e quando o Estado custear a totalidade das mensalidades do curso, o servidor deverá prestar serviço no órgão de lotação pelo dobro do período da licença, excetuados os casos de relotação por interesse da administração pública. Parágrafo único. Em casos de exoneração ou licença para tratar de interesse particular, o servidor beneficiado pela licença remunerada para frequentar cursos de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento profissional deverá ressarcir o erário com a devida correção monetária quando o Estado tiver custeado a totalidade das mensalidades do curso. Seção 10. Da licença para mandato eletivo. Artigo 134. Ao servidor em exercício de mandato eletivo, aplicar-se-ão as seguintes disposições. Inciso 1. Em qualquer caso em que se exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo efetivo, facultada a opção pela sua remuneração. 3. Investido em mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo efetivo, sem prejuízo na remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Parágrafo único. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Capítulo 5. Das concessões. Artigo 135. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, inciso 1, por um dia para doação de sangue, 2, por 2 dias para se alistar como eleitor, 3, por 8 dias consecutivos em razão de, alínea A, casamento, B, falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos,
Enteados, menor sob sua guarda e irmão. Capítulo 6. Do tempo de serviço. Artigo 136. É contado para todos os efeitos legais o tempo de exercício em cargo, emprego ou função pública da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. Artigo 137. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Feita a conversão, os dias restantes até 180 não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem a esse número, nos casos de cálculos de proventos de aposentadoria proporcional e disponibilidade. Artigo 138. Além das ausências aos serviços prestados no artigo 135, são considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de: inciso 1, férias; 2, convocação para o serviço militar; 3, júri e outros serviços obrigatórios por lei; 4, exercício de cargo de provimento em comissão na administração direta, autárquica ou em fundações instituídas pelo Estado de Rondônia; 5. Exercício de cargo ou função de governo ou de administração em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República. 6. Exercício do cargo de secretário de Estado ou municipal em outras unidades da Federação, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. 7. Desempenho de mandato deliberativo em empresa pública e sociedade de economia mista, sob o controle acionário do Estado de Rondônia. 8. Licença especial. 9. Licença gestante ou adotante. 10. Licença paternidade. 11. Licença para tratamento de saúde até o limite máximo de 24 meses. 12. Licença por motivo de doença em pessoa da família enquanto remunerada. 13. Licença ao servidor acidentado em serviço ou acometido de doença profissional. 14. Trânsito do servidor que passar a ter exercício em nova sede, definido como período de tempo não superior a 30 dias, contados do seu deslocamento, necessário à viagem para um novo local de trabalho. 15. Missão ou estudo no país ou no exterior, quando o afastamento for com ou sem remuneração. 16. Exercício de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou sindical, mesmo que em licença constitucional remunerada. Parágrafo único. Considera-se ainda como de efetivo exercício o período em que o servidor estiver em disponibilidade. Artigo 139. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço, inciso 1, como contratado ou sob qualquer outra forma de admissão, desde que remunerada pelos cofres estaduais. 2. Em instituição de caráter privado que tiver sido encampada ou transformada em estabelecimento público. 3. Público prestado à União, aos Estados, municípios e Distrito Federal. 4. Em licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, com remuneração. 5. Em licença para atividade política, no caso do artigo 122. 6. Correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público estadual, se contribuinte do órgão previdenciário. 7. Em atividade privada vinculada à Previdência Social. Parágrafo 1º. É vedada a contagem cumulativa de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Parágrafo 2º. Não será contado o tempo de serviço que já tenha sido base para a concessão de aposentadoria por outro sistema. Terceiro, será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Artigo 140. A comprovação do tempo de serviço para efeito de averbação é procedido mediante certidão original contendo os seguintes requisitos. Inciso 1. A expedição por órgão competente e visto da autoridade responsável. 2. A declaração de que os elementos da certidão foram extraídos de documentação existente na respectiva entidade, anexando cópia dos atos de admissão e dispensa ou documentação comprobatória.
3. A discriminação do cargo, emprego ou função exercidos e a natureza do seu provimento. 4. A indicação das datas de início e término do exercício. 5. A conversão em ano dos dias de efetivo exercício na base de 365 dias por ano. 6. O registro de faltas, licenças, penalidades sofridas e outras notas constantes do assentamento individual. 7. Qualificação do interessado. Parágrafo 1º. O servidor público ex-contribuinte da Previdência Social deve ainda apresentar certidão do tempo de serviço expedida por aquela entidade. Segundo, a justificação judicial como prova do tempo de serviço estadual pode ser admitida tão somente nos casos de evidenciada impossibilidade de atendimento aos requisitos do artigo anterior, acompanhada de prova documental contemporânea. Capítulo 7. Do direito de petição. Artigo 141. É assegurado ao servidor requerer, pedir reconsideração e recorrer de decisões. Artigo 142. O requerimento é dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquele a quem o requerente esteja imediatamente subordinado. Artigo 143. Cabe pedido de reconsideração que não pode ser renovado à autoridade que tenha expedido o ato ou proferido a primeira decisão. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração devem ser decididos dentro de 30 dias, prorrogáveis por igual período em caso de diligência. Artigo 144. Sob pena de responsabilidade, será assegurado ao servidor: inciso 1. O rápido andamento dos processos de seu interesse nas repartições públicas. 2. A ciência das informações, pareceres e despachos dados em processos que a ele se refiram. 3. A obtenção de certidões requeridas para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações, salvo se o interesse público impuser sigilo. Artigo 145. O requerimento inicial do servidor não precisará vir acompanhado dos elementos comprobatórios do direito pleiteado, desde que constem do assentamento individual do requerente. Artigo 146. Cabe recurso, inciso 1, do indeferimento do pedido de reconsideração. 2. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior à que tenha expedido o ato proferido à decisão, e sucessivamente na escala ascendente às demais autoridades, devendo ser decidido no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Nenhum recurso pode ser dirigido mais de uma vez à mesma autoridade. Terceiro, o recurso é encaminhado por intermédio da autoridade a que o requerente esteja imediatamente subordinado. Quarto, os pedidos de reconsideração e os recursos não têm efeito suspensivo. Os que sejam providos, porém, dão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato impugnado. Artigo 147. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão decorrida. Artigo 148. O direito de requerer prescreve, inciso 1, em 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes da relação de trabalho. 2. Em 180 dias nos demais casos. Artigo 149. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Parágrafo único. Interrompida a prescrição, o prazo começa a correr pelo restante, no dia em que cessar a interrupção. Artigo 150. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser revelada pela administração. Artigo 151. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vistas ao processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 152. A administração deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Artigo 153. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Título 4. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 154. São deveres do servidor. Inciso 1. Assiduidade e pontualidade. 2. Urbanidade.
3. Lealdade às instituições a que servir. 4. Observância das normas legais e regulamentares. 5. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 6. Atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública e a expedição de certidões. 7. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. 8. Representar contra a ilegalidade ou abuso de poder por via hierárquica. 9. Levar ao conhecimento da autoridade as irregularidades de que tiver ciência. 10. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 155. Ao servidor é proibido: inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Recusar fé a documentos públicos. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviços. 5. Promover manifestações de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. 8. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau civil. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 10. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 11. Atuar como procurador ou intermediário junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parente até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Inciso 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma desidiosa. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviço ou atividades particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 19. Deixar de pagar dívidas ou pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. Capítulo 3. Da acumulação. Artigo 156. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, Estado e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, é condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Artigo 157. O servidor vinculado ao regime desta lei complementar, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Artigo 158. É permitida a acumulação de percepção de provento com remuneração decorrente do exercício de cargos acumulados legalmente. Artigo 159. Verificada a acumulação ilícita de cargos, funções ou empregos, o servidor é obrigado a solicitar a exoneração de um deles, dentro de 5 dias. Parágrafo único. Decorrido o prazo deste artigo, sem que manifeste a sua opção ou caracterizada a má-fé, o servidor é sujeito a sanções disciplinares cabíveis, restituindo o que tenha percebido indevidamente. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 160. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 161.
A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importe em prejuízo do patrimônio do Estado ou terceiros. Parágrafo 1º. A indenização pelos prejuízos causados à fazenda pública pode ser liquidada através de desconto em folha, em parcelas mensais inferiores à 10ª parte da remuneração ou provento. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, o servidor responde perante a fazenda pública em ação regressiva. Artigo 162. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade. Artigo 163. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo, praticado no desempenho de cargo ou função. Artigo 164. A responsabilidade administrativa não exime a responsabilidade civil ou criminal, nem o pagamento da indenização elide a pena disciplinar. Artigo 165. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor é afastada em caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Capítulo 5 das penalidades. Artigo 166. São penalidades disciplinares. Inciso 1. Repreensão. 2. Suspensão. 3. Demissão. 4. Cassação de disponibilidade. 5. Destituição de cargo em comissão. 6. Destituição de função gratificada. Inciso 7. Revogado. Artigo 167. São infrações disciplinares puníveis com pena de repreensão incerta nos assentamentos funcionais. Inciso 1. Inobservar o dever funcional previsto em lei ou regulamento. 2. Deixar de atender convocação para júri ou serviço eleitoral. 3. Desrespeitar verbalmente ou por atos pessoas de seu relacionamento profissional ou público. 4. Deixar de pagar dívidas ou pensões a que esteja obrigado em virtude de decisão judicial. 5. Deixar de atender nos prazos legais, sem justo motivo, sindicância ou processo disciplinar. Artigo 168. São infrações disciplinares puníveis com suspensão de até 10 dias. Inciso 1. A reincidência de qualquer um dos itens do artigo 167. 2. Dar causa à instauração de sindicância ou processo disciplinar, imputando a qualquer servidor infração da qual sabe inocente. 3. Faltar à verdade com má-fé no exercício das funções. 4. Deixar por condescendência de punir subordinado que tenha cometido infração disciplinar. 5. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha ou perito em processo disciplinar. 6. Delegar à pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, atribuição que seja de sua competência e responsabilidade ou de seus subordinados. 7. Indisciplina ou insubordinação. Inciso 8. Reincidência do inciso 4 do artigo 167. 9. Deixar de atender. Alínea A. A requisição para a defesa da fazenda pública. B. A pedido de certidões para a defesa de direito subjetivo devidamente indicado. Inciso 10. Retirar sem autorização escrita do superior qualquer documento ou objeto da repartição. Artigo 169. São infrações disciplinares puníveis com suspensão de até 30 dias. Inciso 1. A reincidência de qualquer um dos itens do artigo 168. 2. Ofensa física em serviço contra qualquer pessoa, salvo em legítima defesa. 3. Obstar o pleno exercício da atividade administrativa. 4. Conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, bem como recebê-las pela mesma razão ou fundamento. 5. Atuar como procurador ou intermediária junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de parentes até segundo grau, cônjuge ou companheiro. 6. Aceitar representação ou vantagens financeiras de Estado estrangeiro. 7. A não atuação ou a não notificação de contribuinte em curso de infração de lei fiscal e a não apreensão de mercadorias em trânsito, nos casos previstos em lei, configurando prática de lesão aos cofres públicos pelo servidor responsável. Artigo 170. São infrações disciplinares puníveis com demissão. Inciso 1. Crime contra a administração pública. 2. Abandono de cargo ou emprego.
3. Inassiduidade habitual. 4. Improbidade administrativa. 5. Incontinência pública e conduta escandalosa. 6. Insubordinação grave em serviço. 7. Ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8. Aplicação irregular de dinheiro público. 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público. 11. Corrupção em quaisquer modalidades. 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 13. A transgressão dos incisos 9 a 17 do artigo 155. 14. Reincidência de infração capitulada no inciso 6 e 7 do artigo 169. Parágrafo 1º. A demissão incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público do Estado, dependendo das circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo prazo de 5 anos, o qual constará sempre dos atos de demissão. Parágrafo 2º. Configura abandono de cargo ou emprego a ausência injustificada do servidor ao serviço por 15 dias consecutivos. Terceiro, entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 30 dias não consecutivos durante um período de 12 meses. Artigo 171. Será cassada a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Artigo 172. O servidor aposentado ou em disponibilidade que no prazo legal não entrar em exercício do cargo a que tenha revertido, responde a processo disciplinar e, uma vez provada a inexistência de motivo justo, sofre pena de cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 173. Será destituído do cargo em comissão o servidor que praticar infração disciplinar punível com suspensão e demissão. Artigo 174. O servidor punido com demissão é suspenso do exercício do outro cargo público que legalmente acumule, pelo tempo de duração da penalidade. Artigo 175. No ato punitivo constará sempre os fundamentos da penalidade aplicada. Artigo 176. São circunstâncias agravantes da pena. Inciso 1. A premeditação. 2. A reincidência. 3. O conluio. 4. A continuação. 5. O cometimento do ilícito. A linha A. Mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte o processo disciplinar. B. Com abuso de autoridade. C. Durante o cumprimento da pena. D. Em público. Artigo 177. São circunstâncias atenuantes da pena. Inciso 1. Tenha sido mínima a cooperação do servidor na prática da infração. 2. Tenha o agente, a linha A, procurado espontaneamente e com eficiência logo após o cometimento da infração ou em tempo evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano civil. B. Cometido a infração sob coação de superior hierárquico a quem não tivesse como resistir ou sob influência de emoção violenta provocada por ato injusto de terceiros. C. Confessado espontaneamente a autoria da infração, ignorada ou imputada a outrem. D. Mais de 5 anos de serviço com bom comportamento no período anterior à infração. Artigo 178. Para a imposição de pena disciplinar são competentes. Inciso 1. No caso de demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, a autoridade competente para nomear ou aposentar. 2. No caso de suspensão, o secretário de Estado, autoridades equivalentes, dirigentes de autarquias e fundações públicas. 3. No caso de repreensão, a chefia imediata. Artigo 179. Prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública estadual, direta e indireta, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data prática do ato, ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Inciso 1. Em 180 dias, quanto aos fatos punidos com repreensão. 2. Em 2 anos, a transgressão punível com suspensão ou destituição de cargo de comissão. 3. Em 5 anos,
quanto aos fatos punidos com pena de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ressalvada a hipótese do artigo 174. Parágrafo 1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Parágrafo 2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Artigo 180, revogado. Título 5. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 181 a 228, com redação dada pela Lei Complementar número 164, de 27 de dezembro de 1996. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 181. A autoridade que tiver ciência de irregularidades no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante sindicância ou processo disciplinar. Parágrafo único. A instauração de sindicância é de competência do secretário de Estado ou do titular do órgão a que pertence o servidor para a apuração preliminar de infrações disciplinares, podendo ensejar ou não a imediata imputação da pena, desde que assegurada ao acusado ampla defesa e não restem dúvida quanto à culpabilidade nos termos do capítulo 2 deste título. Artigo 182, revogado. Parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, revogados. Capítulo 2, da sindicância. Artigo 183. A sindicância que tomar em conhecimento de transgressões disciplinares praticadas por servidores deverão remeter a documentação pertinente ou a prova material da infração ao secretário de Estado ou titular do órgão a que pertence o servidor, o qual determinará a instauração imediata de sindicância mediante portaria, constituindo comissão composta de servidores ao mesmo subordinados, aplicando-se, no que couber, os critérios dos artigos 194 e 199 desta lei complementar. Artigo 184. A instauração de sindicância é formalizada pela autuação de portaria, formalizando-se o processo que deve conter, ao final, as seguintes peças. Inciso 1. Denúncias e outros documentos que a instruem. 2. Certidão ou cópia da ficha funcional do acusado. 3. Designação de dia, hora e local para a linha A. Depoimento de testemunhas. B. Audiência inicial. C. Citação do acusado para acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador devidamente habilitado, bem como para interrogatório no prazo de 3 dias. Inciso 4. Certidões dos atos praticados. 5. Abertura de prazo de, no máximo, 5 dias para o sindicato apresentar defesa a critério da comissão. 6. Relatório da comissão. 7. Julgamento da autoridade ou fundamentação para a remessa dos autos à Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, CPPAD. 8. Publicação do julgamento. Parágrafo único. A autoridade julgadora da sindicância só poderá imputar pena de sua responsabilidade se a comissão houver facultado ampla defesa ao acusado. Artigo 185. Após o interrogatório, o sindicato apresentará rol de testemunhas, no máximo de 3, ocasiões em que será dada ciência ao mesmo do dia e hora em que as mesmas serão inquiridas. Artigo 186. A autoridade sindicante poderá indeferir as diligências consideradas procrastinatórias ou desnecessárias à apuração do fato, em despacho fundamentado. Artigo 187. Na fase de sindicância, a comissão promove a tomada de depoimentos orais, reduzidos a termo, acareações, investigações e diligências, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, aos técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos, sempre com ciência do acusado ou de seu procurador, mediante notificação, com antecedência para cada audiência que realize, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Artigo 188. As testemunhas são convocadas para depor mediante intimação expedida pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada aos autos.
Parágrafo 1º. Se o testemunho é de servidor, a expedição de intimação será comunicada ao chefe da repartição onde o mesmo serve, com indicação do dia e da hora marcada para a inquirição. Segundo, as testemunhas são inquiridas em separado e, da hipótese de depoimentos contraditórios, procede-se à acareação entre os depoentes. Artigo 189. A sindicância é meio eficaz para apurar, em primeiro plano, a veracidade de denúncias ou a existência de irregularidades passíveis de punição, podendo ensejar a abertura de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. O processo de sindicância será arquivado quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, ou quando evidenciada a falta de indício suficiente para a instauração do processo administrativo disciplinar. Segundo, o prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias a critério da autoridade superior. Terceiro, a fase instrutória encerra-se com um relatório de instrução no qual são resumidos os fatos e as respectivas provas, tipificada ou não a infração disciplinar, visando o encerramento ou continuação do feito através de arquivamento e/ou abertura do processo administrativo disciplinar. Artigo 190. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de pena que não seja da competência da autoridade responsável pela sindicância, será obrigatória a instauração de processo disciplinar, com a remessa dos autos da sindicância à Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos à autoridade policial para instauração de inquérito policial, independente da imediata instauração do processo administrativo disciplinar. Capítulo 3. Do afastamento preventivo. Artigo 191. Cabe a suspensão preventiva do servidor sem prejuízo da remuneração, em qualquer fase do processo administrativo disciplinar a que esteja respondendo, pelo prazo de 30 dias, desde que sua permanência em serviço possa prejudicar a apuração dos fatos. Parágrafo 1º. Compete ao chefe do Poder Executivo prorrogar por mais 50 dias o prazo de suspensão já ordenada, findo o qual cessará o respectivo efeito, ainda que o processo não esteja concluído. Segundo, não decidido o processo no prazo de afastamento ou de sua prorrogação, o indiciado reassumirá automaticamente o exercício de seu cargo ou função, aguardando aí o julgamento. Capítulo 4. Do processo administrativo disciplinar. Artigo 192. O processo administrativo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, assegurando-se ao denunciado ampla defesa. Parágrafo único. A entidade sindical representativa da categoria do servidor processado poderá indicar representante para acompanhamento do processo. Artigo 192-A. Poderá ser formalizado o termo de compromisso de ajustamento de conduta quando a infração administrativa disciplinar punível com repreensão, no seu conjunto, apontar ausência de gravidade ao serviço ou a princípios que regem a administração pública. Parágrafo 1º. Para fins do que dispõe o caput deste artigo, considera-se essencial, inciso 1, inexistir dolo ou má-fé na conduta do servidor. 2. Que o histórico funcional do servidor e a manifestação de superiores hierárquicos lhes abone a conduta precedente. E 3. Que a solução se mostre razoável no caso concreto. Parágrafo 2º. Para o esclarecimento das condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá a Comissão de Instrução Sumária, Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar determinar investigação preliminar, a qual consistirá em coleta simplificada de informações que permitam concluir pela conveniência da medida. Artigo 192-B. A autoridade produzirá relatório quando presente os elementos jurídicos pertinentes à conveniência da adoção do termo de compromisso de ajustamento de conduta como medida alternativa de processo administrativo disciplinar e de punição, visando a reeducação do servidor.
Parágrafo 1º. É faculdade das comissões de instrução sumária, sindicância ou processo administrativo disciplinar instaurar o termo de compromisso de ajustamento de conduta, não constituindo direito líquido e certo do servidor. Segundo, o servidor, ao firmar o termo de compromisso de ajustamento de conduta, deverá estar ciente dos deveres e das proibições, comprometendo-se doravante em observá-los no exercício de suas atividades. Terceiro, o compromisso firmado pelo servidor perante a Comissão de Procedimento Preliminar, sindicância ou processo administrativo disciplinar deve ser acompanhado por advogado ou defensor ad hoc, sendo sua homologação de competência do Corregedor-Geral que a fará publicar. Quarto, compete ao titular da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas, SEGEP, ou quem vier a substituí-lo, a apreciação de eventual recurso. Artigo 192-C. O termo de compromisso de ajustamento de conduta será arquivado na pasta do servidor sem qualquer averbação que configure penalidade disciplinar em sua ficha funcional. Parágrafo único. O descumprimento das condições postas no termo de compromisso de ajustamento de conduta poderá ser considerado para efeitos de abertura direta de processo disciplinar em caso de outra infração ou para a promoção de medida sancionatória, se persistir a prática da conduta. Artigo 193. São competentes para determinar a abertura de processo administrativo disciplinar o governador do Estado, os secretários de Estado, os presidentes de autarquias e fundações e os titulares dos demais poderes e órgãos públicos nas áreas de suas respectivas competências. Artigo 194. O processo administrativo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de 3 servidores, dentre os componentes da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, designados pelo Coordenador-Geral, indicando entre seus membros o respectivo presidente. Parágrafo 1º. A designação da comissão será feita por meio de portaria, da qual constará detalhadamente o motivo da instauração do processo. Segundo, o presidente da comissão designará um servidor para secretariar os trabalhos. Terceiro, não poderá participar de comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Artigo 195. Após publicação da portaria de instauração ou recebimento da cópia desta pelo acusado, terá a comissão o prazo de 50 dias para relatar o processo, sendo admitida a sua prorrogação por mais 30 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 1º. Em qualquer hipótese, a publicação é obrigatória. Segundo, os autos da sindicância integram o processo administrativo disciplinar como peça informativa da instrução. Artigo 196. Instaurado o processo administrativo disciplinar com extrato da portaria de instauração que conterá a acusação imputada ao servidor, com todas as suas características, o presidente determinará a citação do acusado para interrogatório, no prazo mínimo de 24 horas. Artigo 197. Em caso de recusa do acusado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa passa a contar da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação, do dia em que esta se deu. Artigo 198. O acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 199. Superado o interrogatório, a citação será para proporcionar o prazo de 5 dias para a apresentação de defesa prévia, na qual o acusado deverá requerer as provas a serem produzidas, apresentando o rol de testemunhas até o máximo de 3, as quais serão notificadas se forem diversas daquelas inquiridas na sindicância. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o prazo é comum e de 10 dias. Segundo, achando-se o acusa em lugar incerto e não sabido, expedir-se-á edital com prazo de 10 dias, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado e fixado no quadro de avisos do órgão, ao qual o acusado é vinculado, para que o mesmo apresente-se para interrogatório e ou protocolar sua defesa. Terceiro, o prazo a que se refere o parágrafo anterior será contado da publicação, que deve ser juntada no processo pelo secretário. Artigo 200. A comissão procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo sempre que a natureza do fato o exigir,
a peritos ou técnicos especializados e requisitando à autoridade competente o pessoal, material e documentos necessários ao seu funcionamento. Parágrafo 1º. Sempre que, no curso do processo administrativo disciplinar, for constatada a participação de outros servidores, a comissão procederá às apurações necessárias para responsabilizá-los, com publicação e procedimentos idênticos à apuração principal. Segundo, as partes serão intimadas para todos os atos processuais, assegurando-lhes o direito de participação na produção de provas, mediante reperguntas às testemunhas e formulação de quesitos, quando se tratar de prova pericial. Artigo 201. Considerar-se-á revel o acusado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termos nos autos do processo e reportar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados na acusação. Segundo, para defender o servidor revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor estável como defensor dativo, ocupante do cargo de nível igual ou superior ao indiciado, permitindo seu afastamento do serviço normal da repartição durante o tempo estritamente necessário ao cumprimento daquele mister. Terceiro, o servidor nomeado terá um prazo de 5 dias contados a partir da ciência de sua designação para oferecer a defesa. Artigo 202. Recebida a defesa será anexada aos autos, mediante termo, após o que a comissão elaborará relatório, em que fará histórico dos trabalhos realizados e apreciará isoladamente em relação a cada acusado as irregularidades imputadas e as provas colhidas no processo, propondo então, justificadamente, a isenção de responsabilidade ou a punição e indicando neste último caso a penalidade que couber ou as medidas que considerar adequadas. Parágrafo 1º. Deverá ainda a comissão, em seu relatório, sugerir quaisquer providências que lhe pareça de interesse do serviço público. Segundo, na conclusão do relatório, a comissão disciplinar reconhece a inocência ou a culpabilidade do acusado, indicando, no segundo caso, as disposições legais transgredidas e as comunicações a serem impostas. Parágrafo 3º. O processo administrativo disciplinar e seu relatório serão remetidos à autoridade que determinou sua instrução para aprovação ou justificativas e posterior encaminhamento ao superintendente estadual de gestão de pessoas para julgamento. Artigo 203. Recebido o processo, o superintendente estadual de gestão de pessoas julgá-lo-á no prazo de 5 dias a contar do seu recebimento. Parágrafo 1º. A autoridade de que trata este artigo poderá solicitar parecer de qualquer órgão ou servidores sobre o processo, desde que o julgamento seja proferido no prazo legal. Segundo, o julgamento deverá ser fundamentado, promovendo ainda a autoridade à expedição dos atos decorrentes e as providências necessárias à sua execução, inclusive a aplicação da penalidade. Artigo 204. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que parecem cabíveis, o superintendente estadual de gestão de pessoas buscará dentro do prazo marcado para o julgamento a quem for competente. Artigo 205. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo de 3 dias. Capítulo 5. Do abandono do cargo ou emprego ou inassiduidade habitual. Artigo 206. No caso de abandono de cargo ou emprego ou inassiduidade habitual, o superintendente estadual de gestão de pessoas determinará a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar do Estado que instaure processo disciplinar sumaríssimo. Parágrafo 1º. Em ambas infrações, as folhas de presença serão peças obrigatórias do processo. Segundo, o processo sumaríssimo se exaure no prazo máximo de 20 dias. Artigo 207. No abandono de cargo ou emprego, a comissão providenciará de imediato a citação do servidor no endereço que constar de sua ficha funcional, uma publicação no Diário Oficial e, no máximo, uma publicação em cada um dos 2 jornais de maior circulação do local onde serve o servidor, do edital de chamamento para, no prazo de 5 dias, o servidor se apresentar, que será contado a partir da data da citação ou da última publicação. Parágrafo único. Fim do prazo de que trata o caput deste artigo e não comparecendo o acusado, ser-lhe-á nomeado um defensor para, em 3 dias a contar da ciência da nomeação, apresentar defesa. Artigo 208. Na inassiduidade habitual, o servidor será citado para apresentar defesa no prazo de 5 dias.
Artigo 209. Apresentada a defesa em qualquer hipótese, realizadas as diligências necessárias às coletas de provas e elaborado o relatório, o processo será concluído ao Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas para julgar ou providenciar o julgamento junto à autoridade competente, se for o caso, no prazo de 5 dias e respectiva publicação em 3 dias. Capítulo 6. Do julgamento. Artigo 210. No prazo de 10 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Segundo, se a penalidade prevista for a demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá à autoridade de que trata o inciso 1 do artigo 178. Artigo 211. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando este seja em contrário à prova dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade de proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 212. Verificado a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade de processo. Segundo, a autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 179 será responsabilizada na forma do artigo 163. Artigo 213. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 214. Quando a infração estiver capitulada como crime, cópia do processo administrativo disciplinar será remetida ao Ministério Público para a instalação da ação penal, certificando-se nos autos a iniciativa, comunicando-o da eventual remessa da sindicância à autoridade policial, nos termos do parágrafo único do artigo 190. Artigo 215. O servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o inciso 1 do artigo 40, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Artigo 216. Serão assegurados transporte e diária, inciso 1, ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. 2. Aos membros da comissão e ao secretário quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Artigo 217. O processo administrativo disciplinar pode ser revisto no prazo prescricional a pedido, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Artigo 218. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor punido, qualquer pessoa pode requerer a revisão do processo. Artigo 219. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 220. Na petição revisional, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Parágrafo único. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 221. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos ainda não apreciados no processo originário. Artigo 222. O requerimento de revisão do processo disciplinar será dirigido à autoridade que o tenha julgado, que, após manifestação, submeterá a matéria à autoridade competente, conforme artigo 225, para julgamento da revisão ou constituição de comissão nos termos do artigo 194. Artigo 223. A comissão concluirá os seus trabalhos em 30 dias, permitida a prorrogação, a critério da autoridade a que se refere o artigo anterior, por mais 30 dias e remeterá o processo a esta com relatório. Parágrafo único. Aos trabalhos da comissão revisora aplicam-se no que couber as normas e procedimentos próprios da comissão do processo administrativo disciplinar.
Artigo 224. O prazo de julgamento do pedido revisório, caso não tenha sido constituída comissão, será de 10 dias, podendo a autoridade determinar diligências que não extrapolem esse prazo, salvo justificativas concretas que devem constar dos autos até o limite de 20 dias. Artigo 225. O julgamento da revisão de processo cabe, inciso 1, ao titular do Poder Executivo. 2. Aos secretários de Estado, tratando-se de autarquias e fundações públicas. Artigo 226. A revisão corre em apenso ao processo originário. Artigo 227. Julgada procedente a revisão, a penalidade aplicada poderá ser atenuada ou declarada sem efeito, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de carga em comissão, hipótese em que essa penalidade será convertida em exoneração. Artigo 228. Aos trabalhos da comissão revisora aplicam-se, no que couber, as normas e procedimentos próprios da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. Título 6. Da Seguridade Social, capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigos 229 a 257 revogados pela Lei Complementar número 228 de 10 de janeiro de 2000. Artigos 258 a 275 revogados pela Lei Complementar número 253 de 14 de janeiro de 2002. Título 7. Capítulo único. Da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 276. Para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, o Poder Executivo poderá contratar pessoal por tempo determinado, nos casos e condições estabelecidos em lei. Título 8. Capítulo único. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 277. A servidora que for mãe, tutora, curadora ou responsável pela criação, educação e proteção de portadores de deficiência física e de excepcional que estejam sob tratamento terapêutico, poderá ser dispensada do cumprimento de 50% da carga horária de trabalho diário. Parágrafo 1º. Considerar-se-á deficiente ou excepcional para os fins deste artigo pessoa de qualquer idade portadora de deficiência física ou mental, comprovada e que viva sob a dependência socioeducacional e econômica da servidora. Segundo, a servidora beneficiada terá a concessão de que trata este artigo pelo prazo de 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano. Artigo 278. O regime de trabalho do pessoal dos grupos de tributação, arrecadação e fiscalização, atividade de polícia e atividade penitenciária será adequado às peculiaridades das respectivas tarefas típicas, respeitado o limite constitucional. Artigo 279. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro e considerado ponto facultativo. Artigo 280. Podem ser instituídos no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, das autarquias e das fundações públicas, além daqueles já previstos em leis específicas. Inciso 1. Prêmio pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais. 2. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecorações e elogios a servidores que se tenham destacado por relevantes serviços na administração pública. Artigo 281. Os prazos previstos nesta lei complementar são contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido no dia em que não haja expediente. Artigo 282. É assegurado ao servidor público o direito de associação profissional ou sindical e o de greve. Parágrafo único. O direito de greve é exercido nos termos e limites definidos em lei federal. Artigo 283. Considera-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, pessoa que viva às suas expensas quando devidamente comprovado. Parágrafo único. Equiparam-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Artigo 284. Considera-se sede para fins desta lei o município onde a repartição está instalada e onde o servidor tem exercício, em caráter permanente. Artigo 285. A retenção dolosa da remuneração de servidor
constitui crime de responsabilidade do titular do órgão ou responsável administrativo. Artigo 286. O servidor não poderá ser movimentado ex ofício para a função que deverá exercer fora da localidade de sua residência, nos 3 meses anteriores e posteriores às eleições estaduais, federais ou municipais, para qualquer cargo eletivo, salvo com o consentimento do servidor. Artigo 287. Por motivo de convicção religiosa, filosófica ou política, nenhum servidor poderá ser privado de qualquer de seus direitos, nem sofrer alterações em sua vida funcional. Artigo 288. É vedada a movimentação ex ofício do servidor investido em mandato eletivo a partir do dia da diplomação até o término do mandato. Artigo 289. Respeitadas restrições constitucionais à prática dos atos previstos nesta lei complementar, é delegável. Artigo 290. Será promovido após a morte o servidor que, inciso 1, ao falecer já lhe coubesse por direito a promoção. 2. Tenha falecido em consequência do estrito cumprimento do dever funcional. Parágrafo 1º. Para o caso do inciso 2, é indispensável a prévia comprovação do fato através de inquérito. A pensão a que tiverem direito os beneficiários do servidor promovido nas condições deste artigo será calculada tomando-se por base o valor da remuneração do novo cargo. Artigo 291. Os servidores públicos no exercício de suas atribuições não estão sujeitos à ação plena por ofensa irrogada em informações, pareceres ou qualquer outros escritos de natureza administrativa, que, para isso, são equiparadas às alegações em juízo. Parágrafo único. Cabe ao chefe imediato do servidor mandar cancelar, a requerimento do interessado, as injúrias ou calúnias porventura encontradas. Artigo 292. Os vencimentos e proventos não sofrerão descontos, além dos previstos em lei. Parágrafo único. Os débitos trabalhistas para com os servidores deverão ser pagos quando do trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de responsabilidade do administrador. Artigo 293. A progressão do servidor na carreira dar-se-á de 2 em 2 anos de efetivo exercício de acordo com os critérios definidos no plano de carreira, cargos e salários do pessoal civil da administração direta do Poder Executivo, autarquias e fundações e seus regulamentos. Parágrafo único. As promoções dos cargos ocupacionais, atividade de consultoria e representação judicial, atividade de polícia civil e atividade de penitenciária dar-se-ão de 4 em 4 anos, pelos critérios de antiguidade e merecimento da forma prevista em regulamento. Artigo 294. Será considerado como efetivo exercício o afastamento do servidor nos dias em que participar de congressos, conclaves, simpósios, seminários, cursos e assembleias gerais que versam sobre assuntos que digam respeito à categoria a que pertença. Parágrafo único. O afastamento de que trata este artigo deverá ser comunicado até 3 dias antes da realização do evento e instituído com o documento do respectivo convite ou convocação. Artigo 295. A decretação de luto oficial não determinará a paralisação dos trabalhos nas repartições públicas estaduais. Artigo 296. A data de 15 de outubro, dia do professor, é considerado ponto facultativo para os professores em regência de classe. Artigo 297. Será contado, para efeito de anuênio e licença-prêmio por assiduidade, o tempo de serviço prestado ao Estado de Rondônia sob o regime seletista dos atuais servidores regidos por esta lei complementar. Artigo 298. Os poderes do Estado promoverão as medidas necessárias à formação e ao aperfeiçoamento dos servidores regidos por esta lei complementar, notadamente para o desempenho de cargos em comissão e de funções gratificadas, observado o respectivo grau hierárquico, a natureza das atribuições e as condições básicas necessárias ao seu exercício. Artigo 299. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos, na forma do inciso 18 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 300. Compete ao chefe do Poder Executivo prover o que se fizer necessário à eficácia da presente lei complementar, a qual se estenderá no que couber a todos os órgãos dos demais poderes do Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Artigo 301. O servidor será identificado civilmente por uma cédula funcional, da qual constará o número de sua carteira de identidade, RG, e do cadastro de pessoa física, CPF.
Artigo 302. O chefe do Poder Executivo baixará os regulamentos que se fizerem necessários à execução desta lei complementar a serem publicados em 120 dias. Artigo 303. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 304. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as leis complementares 01 de 84, 17 de 86 e 39 de 90. Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 9 de dezembro de 1992, 104º da República. Oswaldo Piana Filho, Governador.